Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma palestra online do Sebrae Santa Catarina. O tema de hoje é qual o seu novo porquê? Para nos guiar nessa reflexão, a convidada de hoje é a Amélia Malheiros. Como de costume, a gente pede sempre a colaboração de vocês em manterem seus microfones e câmeras desligados durante a apresentação. A nossa comunicação vai ser toda pelo chat, então suas dúvidas, perguntas, envie nesse canal que a gente tem disponível logo à sua direita do vídeo. Ao final da palestra, a gente vai abrir esse espaço para essas dúvidas, tudo bem? Então, convido a palestrante Amélia para iniciar. Amélia, bem-vinda. Paulo, muito obrigada e também agradeço aos que tiraram esse tempinho para estar com a gente. É um bate-papo mesmo, né? Um título de uma palestra que talvez alguns estejam se perguntando aí, mas o que vamos falar aí, né? Qual é esse novo porquê do mundo? E não preciso falar aqui que vivemos uma mudança de era, né? Mais do que uma era de mudança. Eu tenho 55 anos, desses 55, pelo menos há 30, eu estou ligada à indústria da moda, indústria têxtil, uma das maiores, né, indústrias, uma marca conhecida por todos os brasileiros, que é a Companhia Hering. Nessa minha última jornada, mais recente, eu venho fazendo a gestão da fundação, que é o braço do investimento social da companhia, mas também estou ligada a outros movimentos, que olham para essa indústria catarinense no sentido de buscar novos protagonismos, novos significados. E aí fiquei muito feliz com esse convite do Sebrae. É para ser um bate-papo, uma hora não dá para fazer nenhuma exploração muito profunda de um assunto, mas para começar compartilhando com vocês qual é o meu novo porquê, né? Por que eu estou aqui, aceitei esse desafio. Queria dizer para vocês que eu entendo que o mundo ele precisa de novos protagonismos. Existem líderes que lideram pela força da posição, do comando, e existem líderes que inspiram pessoas a fazer movimentos grandiosos. Eu penso que a gente está carente, né, desse líder que é o líder inspirador de verdade. Ele não é o super-herói. Não existe mais aquele conceito de líder super-herói. Ele é um líder que compartilha, que acolhe as suas emoções, as suas vulnerabilidades. E eu tenho refletido muito isso. Como é que nós podemos criar, né, esses movimentos de líderes que dentro dessa indústria catarinense, extrapolando, né, para o Brasil, que precisa tanto também dessa indústria reconhecida. Eu vou fazer um recorte um pouco mais trazido para a indústria têxtil e da moda, mas a gente vai falar de comportamento, a gente vai falar de liderança, de comportamento de consumidor. E eu, enfim, preparei uma fala, não sei se durante a conversa e as perguntas que aparecerem no chat a gente segue na sequência ou a gente muda o rumo dessa prosa. Eu estou muito flexível aqui também para acatar e para a gente fazer uma horinha aí muito proveitosa. Bom, do que eu preparei para trazer aqui como aprendizado que eu tenho exercitado ao longo dessa minha jornada aí, né? Que como contei para vocês, de quase 4 décadas, tá? Eu estou exagerando porque eu comecei a trabalhar em 1979 mesmo, então faz muito tempo, já numa indústria têxtil, e só na Companhia Hering eu estou nesses últimos 30 anos. Mas especialmente desses últimos 70 dias, né? A gente nem vai falar do que nos trouxe até aqui, porque a gente vive uma era de pós tudo, né? Pós-verdade, pós-conceitos, tudo que nos trouxe até aqui só nos garantiram chegar. O que vai nos levar para frente, a gente precisa reorganizar um pouco a nossa bagagem empresarial e pessoal. Então, vou falar um pouco das duas coisas, como eu também tenho organizado, tenho olhado para tudo isso que me cerca, para dentro da fundação, do Conselho da Fiesc, que eu também faço parte, do Santa Catarina Moda e Cultura, que eu sou ligada ao movimento há 15 anos, convido também depois vocês a conhecerem um pouco mais, o movimento que olha profundamente para a transformação da indústria da moda catarinense, e mais recentemente também ajudando a criar um movimento chamado SC Criativa, que olha para a economia criativa do Estado e busca entender oportunidades. Então, assim, para vocês me conhecerem um pouquinho, essa sou eu aí, né? Inquieta, sempre muito curiosa, de forma nenhuma sou dona da verdade, não vou trazer nenhum conceito absoluto aqui, não é nada disso, são apenas reflexões dos líderes que me inspiram nesse meu novo porquê. O primeiro líder que me inspira, que eu queria dividir com vocês aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar do Napoleão Hill. Ele viveu muitos anos, foi um jornalista americano muito famoso, um pensador, um escritor, deixou livros e deixou pensamentos incríveis. E por que eu trouxe ele de cara? Porque uma das falas dele que ficou eternizada para o mundo é o que eu mais acredito. Ele dizia o seguinte:
Tudo que o ser humano pode pensar no mundo das ideias, ele pode conceber no mundo real. Eu sempre acreditei, desde muito pequena, que aquilo que a gente projeta, aquilo que a gente imagina, para o bem e para o mal, né? Porque a gente também é capaz de criar doenças no nosso corpo, a gente é capaz de somatizar coisas que não estão no mundo real, só estão no mundo das ideias, mas é também verdade que as boas ideias, as ideias empreendedoras, a inovação, ela nasce primeiro aqui, para se materializar nesse mundo que está aí à nossa frente. Então, assim, o resumo do que eu queria trazer do pensamento do Napoleão Hill, mas eu queria deixar a dica para vocês pesquisarem um pouco mais sobre a obra dele, sobre os livros. Na internet tem pensamentos e tem textos incríveis sobre como aquele homem enxergou a capacidade do protagonismo que mora dentro de cada um de nós. Então, um pouco, né, do que eu aprendi e como eu venho trazendo na minha jornada os ensinamentos do Napoleão Hill. E o outro foi o título da minha fala, da minha proposta de palestra para o Sebrae, para conversar. Sei que muitos de vocês aqui são empreendedores, estão à frente de negócios, ou lideram, ou são líderes nas suas vidas, né? Nas suas jornadas pessoais, porque entendem que não está no outro, não está no ambiente, não está no chefe, não está no cliente, o poder de transformação. Está sempre dentro da gente, em como eu trago isso no mundo das ideias, como eu organizo isso a nível de sentimentos, que se transformam nas minhas crenças, nos meus valores, e como é que eu projeto isso na minha vida pessoal, na minha vida familiar, no meu negócio. Bom, o outro autor que eu quero trazer para vocês é o Simon Sinek. O livro é esse. Comece pelo porquê. O TED, aquela palestrinha, né, do TED, que vocês devem saber o que é também, tecnologia, entretenimento e design, aquela plataforma no mundo todo que traz palestras de até 18 minutos. O Simon, ele teve uma das palestras mais vistas até hoje na história da plataforma, quando ele trouxe exemplos de comunicação de empresas e de pessoas, de palestrantes, de lideranças no mundo todo, que não diziam o que estavam fazendo, nem por que estavam fazendo, e nem para quem estavam fazendo, mas diziam por que estavam fazendo. E esse é um pouco do convite dessa reflexão que a gente vai fazer hoje aí, nesses minutos. Quando nós... Eu vou falar um pouco agora, né, desse mundo empreendedor, dessa vontade que a gente tem, né, quando inicia um negócio, mas serve também, tá, para a jornada pessoal. Então, quando nós saímos da inércia, o que já é muito difícil, né? Porque a gente gosta de uma zona de conforto, a gente é chegado ali, né? Uma terceirização. Olha, eu não fiz porque não deu, porque eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha recurso, porque o meu pai não deixou estudar, porque eu não fui incentivado a ser empreendedor. Enfim, a gente tem um monte. A maioria são legítimas, mas uma boa parte dessas crenças limitantes a gente construiu porque nos impuseram. Não são verdadeiras, a gente pode rompê-las a qualquer momento. Então, eu vou convidar para a gente refletir um pouco e voltar na jornada de cada um, para pensar no seu primeiro porquê. Por que eu abri o meu negócio? A gente está falando aqui no Sebrae, né? O Sebrae é uma entidade que incentiva tanto grandes empresários, porque não existe pequeno empresário, tá? Na minha opinião, grandes empresários que começam jornadas pequenas e que um dia terão o seu negócio, né, mais estruturado, enfim. O Sebrae é esse órgão aí, né, essa entidade que nos dá tanta luz para isso. Então, eu queria convidá-los para pensar nesse primeiro porquê. E cada um tem um porquê legítimo aqui. Porque eu queria ser dono do meu negócio, porque eu não queria ser empregado, porque eu herdei do meu pai uma empresa e eu preciso dar continuidade, porque eu tinha algo de valor, uma boa ideia, uma inovação e queria levar para o mundo. Enfim, cada um de nós teve um porquê inicial. Por que eu comecei aquela jornada? E eu queria que vocês revisitassem mentalmente isso. Queria que vocês olhassem para dentro de vocês e pensassem naquele primeiro porquê que me motivou a iniciar essa jornada. Que não é fácil, não é para gente fraca. A gente precisa fazer do limão uma limonada todos os dias, com todas as desigualdades, com a falta de políticas públicas, com a falta de apoio que a gente tem em todas as instâncias sociais, né, do governo para baixo. Não é fácil empreender no Brasil. Então, eu queria que vocês assim, revisitassem esse porquê, porque esse é o convite que eu tenho para fazer hoje. É fazer uma revalidação, é para entender se aquele porquê e depois o que, como e para quem ainda está fazendo sentido. Porque se não fizesse sentido aqui dentro, se eu não conseguir trazer desse mundo das ideias para aquela coisa emocional, quando o coração bate um pouco mais forte e a minha respiração acelera, e aí eu sei
Que nem a gente vai conhecer, né, pela primeira vez o namorado, a namorada, depois de ter se comunicado ali pela internet, porque hoje é assim que a gente conhece as pessoas, né? E aí a gente vai para aquele primeiro encontro, né, ansioso, cheio de expectativa. Essa é a sensação. Quando a gente está com uma ideia de um negócio, né, de algo que pode se concretizar, essa é a sensação. Então, pensem nessa sensação no corpo de vocês. O corpo fala muito com a gente. Qual foi aquele primeiro porquê que motivou para termos aí a nossa jornada empreendedora? Porque nós estamos vivendo agora um checkmate, se aquele porquê ainda faz sentido. Porque talvez eu não consiga mantê-lo. Se aquele é meu primeiro porquê, ele estava muito relacionado a um ganho imediato, de uma renda maior, porque eu queria ser dona do meu negócio. Eu não queria estar restrito a um salário fixo como empregado, eu queria ser, né, um autônomo, um empregador, eu queria não ter limites para o meu ganho. Eu posso estar sendo convidado agora a ressignificar um pouco isso. Pode ser que o meu mercado não exista mais, pode ser que meu cliente não esteja mais apto ou pronto, ou com recursos e para buscar o meu produto. Então, se esse era o porquê, se o meu porquê era ganhar dinheiro, está tudo certo com isso, né? O empreendedor tem que ter esse porquê muito forte, ele já não é mais só suficiente. Eu preciso encontrar e adicionar outros elementos nesse porquê. Essa, então, é um pouco da jornada e do convite que eu tenho para fazer para vocês. Quando nós vamos caminhando um pouco mais, né, e entendendo como é que nós fizemos do nosso negócio, não pensem aqui que eu estou me dirigindo só a quem tem marca ou negócio que leva um produto ou serviço ao seu consumidor final. De qualquer elo da cadeia que você está, para qualquer negócio que você esteja aqui ouvindo, né, não importa se é a indústria têxtil, da moda, ou qualquer outra indústria de bens e serviços, não importa também o lugar nem o tamanho do seu negócio, você tem que entender de comportamento de consumidor, do comportamento na ponta, do comportamento do teu cliente. Não importa se você é meio, se você é serviço. Aquela história de que eu sou B2B ou B2C, eu sou empresa que negocia com empresa, ou se eu sou empresa que leva o meu produto ou serviço para o consumidor, ela ressignificou também nos últimos anos. Os grandes autores do tema dizem que todo mundo tem que ser B2C, tem que entender de comportamento do consumidor. Especialmente agora, onde a gente vive um momento que o comportamento do consumidor ele está absolutamente alterado pelas novas regras aí de distanciamento e de convívio social. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, né? Na medida que a gente for avançando. Se incluam nessa conversa, tá? Então, não importa nem o seu tamanho, nem o seu segmento e nem em que lugar da cadeia você está. Essa conversa sobre entender de comportamento, o seu primeiro, o seu porquê, o que te motivou, aquela primeira crença que levou você a ter coragem de sair da inércia, sair da sua zona de conforto, entre aspas, né? Vocês sabem que o empreendedor, ele sempre é muito inquieto, essa zona de conforto para a gente é bem menor do que para outros que preferem estar num ambiente mais controlado, com um pouco menos de caos, porque para o empreendedor brasileiro, todos os dias o caos, todos os dias a insegurança, a instabilidade. Não pensem também, né, que uma empresa grande como essa que eu represento um pouco aqui pela minha jornada de 30 anos, vive muito diferente também. Os desafios estão postos para todos, mas mais ainda agora, né? Então, não importa nada disso, você precisa olhar para aquele porquê, trazer ele para o momento presente. Se aquele porquê ainda faz sentido, se você ainda enxerga, né, aquela vitalidade, aquela força interior para fazer o teu negócio prosperar e se perenizar. A empresa começa normalmente, né, num ambiente mais familiar, onde parentes e os mais próximos fazem a coisa acontecer. Ela vai para um segundo momento. Se fosse uma pirâmide, a base da pirâmide onde uma empresa começa, ela é normalmente essa base solitária ou familiar. Ela vai para um pouco mais de processo e controle quando a gente começa a profissionalizar, trazer um pouco mais de método, de gestão. E aí ela passa para um finalzinho lá da pirâmide, onde poucas ficam, e aí o negócio é perenizado. As estatísticas que mostram a perenização, né, a longevidade, o quanto tempo uma indústria, uma empresa, um negócio no Brasil, ele consegue se perpetuar no tempo, não é muito boa essa estatística. Empresas de mais de 140 anos, 130 anos, aí, 4 ou 5, dá para contar nos dedos de uma mão. Muito perto aqui de Santa Catarina, de Blumenau, para quem conhece a Karsten, tem uma idade perto aí da Hering, 2 ou 3 outras aí também, a Cedro Cachoeira, Minas Gerais, Ceará tem a Ipioca, né, aquela marca de pinga que também tem bastante tempo. Então, assim, no Brasil mesmo, dá para contar nas mãos
Porque lá no topo da pirâmide, a perenização são aquelas empresas que venceram essas fases de conseguir fazer aquele negócio familiar, ganhar um pouco de processo, robustez, não perder a essência, não perder a alma, sempre estar conectado com o seu porquê, e aí elas conseguem ir fazendo as adaptações e as inovações. Inovação também é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Preciso cuidar do tempo, né? Já são 10h15, eu vou ficar filosofando com vocês. O que eu fiz nessa minha quarentena? Eu fui olhar para tudo que eu amo estudar. Eu amo estudar neurociência, filosofia, isso faz parte do meu modelo mental. Porque eu consigo pensar naquilo que já veio da sociedade, né? Gosto muito de foi dito e deixado por Platão, por Sócrates, por todos os filósofos da idade passada. Gosto muito desses autores, como Simon Sinek, como Napoleão Hill, como esses que eu citei. Gosto muito de entender como o cérebro funciona. A neurociência, ela é uma das minhas áreas favoritas de estudo. Como é que eu reajo, né, para aquelas coisas que me são colocadas, para os meus desafios? Eu reajo com o meu cérebro reptiliano, aquele primeiro que nega ou que aceita, é o cérebro da luta ou da fuga. Eu reajo quando eu trago o meu cérebro límbico, eu me relaciono com aquilo, com o problema, com o desafio, com a quarentena, com a Covid, e eu crio no meu terceiro cérebro uma inteligência para lidar com isso. Então, essa é muito a minha área de estudo. Eu não sou formada, né, em nenhuma dessas áreas, quero dizer para vocês, mas eu sou uma absoluta curiosa. Eu participo de palestra, evento presencial, online. A minha estante de livros ela é recheada de literaturas que me fazem entender um pouco de comportamento humano, porque as nossas empresas, os nossos CNPJs, eles não são nada, né? Eles são a junção de muitos CPFs que fazem com que aquele CNPJ tenha ego e alma, corpo e estruturação. O porquê está na alma. O ego é pagar conta, é pagar boleto, é fazer aquilo que a gente precisa fazer para dar certo, né, e ir para a perenidade. Então, nessa pirâmide, né, de uma construção de uma empresa, nós vamos saindo desse primeiro momento onde nós tivemos essa coragem de sair da inércia, empreender. Aquele primeiro porquê, ele é muito específico para cada um. E eu convidei vocês a pensarem nele, né? Herdei o negócio, quis me desafiar, tinha uma ideia inovadora, queria ganhar muito dinheiro. Tudo isso faz parte dos porquês que estão aí nessa primeira fase. Na segunda fase, eu fui convidado, né, como empreendedor, a me desafiar, porque não dá para fazer da mão para a boca, eu preciso ter processo estruturado, eu preciso entender como o meu negócio pode crescer num cenário desafiador. E aí eu consigo pensar um pouco mais a longo prazo, planejamento estratégico, que no papel funciona tudo, né, gente? Tudo muito bonito. Na prática, sempre o desafio é maior. Queria falar para vocês um pouco, então, assim, contando dessa jornada, né, de como eu venho olhando para mim mesma como líder, como gestora, entendendo de comportamento humano, entendendo esse meu novo porquê, trazer um outro aspecto que tem me chamado bastante atenção, e aí entrando um pouco no tema, né, que eu me propus a falar também, nesse novo comportamento do consumidor. Bom, dentro da indústria criativa, em especial dentro da indústria da moda, né, do negócio têxtil, a gente tem, não só no nosso, mas especialmente, dois valores. Um é o valor mais tangível, é o valor material do produto. E o outro é o valor mais intangível, é o porquê o meu produto existe, o que ele entrega, o que ele comunica. A minha marca fala com quem? Eu sou meio da cadeia, eu sou fornecedor de uma grande empresa. Eu levo o quê para esse meu grande fornecedor? Qual é a minha competência? Eu sempre quero desmistificar para vocês não pensarem que eu estou falando só do lugar de fala de uma marca que conversa com o consumidor final. Essa conversa, ela serve para qualquer tamanho, né, e para qualquer lugar aí no elo que eu esteja sendo representado aqui da cadeia. Então, esse valor material é mais tangível, é mais fácil de entender, né? Como é que eu entrego qualidade, modelagem, tecido, estampa, design? Sobre o valor material, eu tenho oportunidades inúmeras de inovação, de melhoria contínua, de entregar novos processos. E eu consigo ressignificar um negócio só em cima do valor material, é verdade. Era mais fácil no passado. A briga estava mais ali no material.
Vou falar um pouco mais do material e depois a gente vai por que do imaterial. Eu quero trazer um exemplo do livro que eu li para vocês, é um exemplo de uma empresa americana que tem mais de 60 mil funcionários ao redor dos Estados Unidos, fatura aí mais de 20 bilhões de dólares. Ela chama Southwest Airlines, uma empresa de aviação americana, né? Faz voos internos. Eles são dos anos 60, nos anos 70, bem no comecinho dos anos 70, eles tiveram um desafio financeiro enorme. Eles tinham 4 aeronaves para fazer uma determinada rota, precisaram vender uma para se capitalizar, ficaram com 3 aeronaves. Para conseguir fazer aquela rota e não perder a licença daqueles voos, eles precisaram diminuir o tempo em solo. Uma aeronave, quanto mais tempo no ar, mais ela tem lucratividade. Ela não está paga para ficar no solo fazendo manutenção, limpeza, etc., né? Ela consegue se manter quando ela está voando. O que eles fizeram? Como que esse material se tornou, né, o imaterial e um novo porquê para eles? Primeiro, eles tiveram transparência e a capacidade de levar esse desafio para os colaboradores. Quanto agora, nessa fase, a gente está tendo transparência, coragem e vontade de levar um pouco desses desafios para os nossos times? É a primeira pergunta. Eles levaram isso para os colaboradores e desde o pessoal que fazia a limpeza da aeronave até os comissários que tiveram que se desafiar, pilotos, etc., criaram entre eles uma força-tarefa, dividiram responsabilidades e, num tempo recorde, conseguiram diminuir de muito mais tempo para 10 minutos a permanência em solo, fazendo com que aquelas 3 aeronaves conseguissem fazer o que 4 faziam. Então, diminuíram aí 25% da frota, né? E conseguiram manter a mesma qualidade de serviço. É um exemplo dos muitos que ele dá. Ele fala muito da Apple aqui no livro também, tá? Mas a Apple é muito cansativo, né? Porque da Apple a gente ouve tanta coisa e fica tão mistificado que eu não vou trazer nenhum exemplo dessas maiores, assim, mais conhecidas. Vou trazer de outras que ele vem citando e de outras brasileiras também, que eu acho que fazem muita diferença. Mas então eles tiveram essa liberdade, né, de expor o desafio para o time, se desafiaram, era quase humanamente impossível, era reduzir assim do dobro, né, de 20 para 10 minutos, por exemplo, não me lembro bem o exemplo do quanto tempo era anteriormente, e eles conseguiram então permanecer só 10 minutos em solo e não perder aquela licença de uso. Quando você consegue compartilhar o desafio com transparência, verdade, assumindo a sua vulnerabilidade no lugar de dono, mas não minimizando que todos os teus colaboradores podem desenvolver o senso de dono, que é algo, uma competência nova, né, que se fala aí no mundo organizacional, tão desejada. A gente que mais almeja como empregador é que cada um cuide do seu dinheiro como se fosse o dinheiro da empresa, como se fosse eu. Quero dar um exemplo que me aconteceu ontem, né? Nós estamos com o Museu da Hering fechado, né? Uma das coisas que eu administro é o Museu da Hering, que está há 10 anos aberto, quase 160 mil pessoas já passaram por lá. Um grande orgulho de contar a história da empresa, da companhia, da indústria têxtil. E a conta de luz não diminuía. Nesses últimos 3 meses, a gente estava esperando vir uma conta de luz bem menor, porque nós temos todos os ambientes refrigerados quando o museu está aberto, vários computadores, servidores, o museu é muito eletrônico, né? Para quem já visitou sabe como é, se não, fica o convite para olharem aí na internet. E essa conta não diminuía, não diminuía. Chegou a segunda conta já do momento da quarentena, e eu falei para a Josi, que trabalha comigo, né, nosso braço direito lá, falei, Josi, impossível. Vamos ligar para a Celeste, que é impossível. Essa conta tinha que estar diminuída, a gente não pode aceitar isso. Ou eles não estão medindo, estão tirando pela média. Bom, ela muito proativa, foi atrás, ligou para a emergência da Celeste, foi atendida no mesmo dia. Eles mandaram ontem à tarde um técnico para ver o nosso relógio. Estávamos com um problema de leitura de um disjuntor, algo queimado lá, enfim, um equipamento que não estava permitindo fazer leituras, enfim. E eles estavam considerando pela média, e aí a conta estava vindo naquela mesma fatura, naquele mesmo patamar, que a gente paga bastante de conta energia. Nós tivemos, né, uma redução drástica de receita esse ano, e tivemos que olhar para isso com toda atenção. Se eu não tivesse esse senso de dono, né, se a Josi não tivesse esse senso de dono, talvez a gente falasse, puxa, a gente esperava que essa conta tivesse menor, mas não tivesse ido atrás para fazer essa busca aí de solução. Então, quando a gente compartilha, e aí isso se chama gestão horizontal, né?
quando eu não tenho um processo verticalizado. Opa, eu estou aqui paga para pensar. Vocês estão pagos para executar. Isso é passado, né, gente? Isso é século XIX, não é nem século XX. Século XXI é assim, a gestão horizontal pressupõe que todo mundo tem esse senso de dono e que cada um vai se incomodar com aquilo, porque tem como objetivo o principal porquê da organização, o principal porquê daquele negócio. E é esse sempre o convite, né? Por que eu estou aqui? Porque eu quero manter empregos? Porque eu quero pagar os meus impostos? Porque eu quero, enfim, né, prosperar o meu negócio? São os porquês muito importantes que todo empreendedor tem que ter, e é assim que essa forte indústria brasileira vai se tornando. Mas nós todos estamos buscando um novo porquê, um porquê que faça ainda mais sentido, além de tudo isso. Não é um convite, né, assim, simples. O que eu estou pensando aqui? O que me enobrece? Quais são os novos valores, né, que eu posso trazer para contribuir com a humanidade nesse momento? Para reduzir desigualdade, para não deixar mais gente desempregada no meu bairro, na minha comunidade, para não deixar, se eu sou fornecedor de um serviço essencial, né, alimentação, saúde, para que eu não deixe novas crises, né, se instaurarem aí. Então, eu queria trazer esse exemplo, porque sempre a gente precisa olhar para dentro de casa, como é que a gente exercita aquilo que a gente mostra para fora. Esse é um segundo ensinamento que eu venho obtendo aí dessas minhas andanças nesses 30 anos. Não é o que você diz, é o que você faz, é o que você demonstra com o teu comportamento. Porque você pode dizer que você dá liberdade para os teus colaboradores trazerem soluções, serem proativos, mas de verdade, a última decisão é sua, a última palavra é sua, de verdade é você quem manda, e aí eles vão se sentindo cada vez menos encorajados. Permitir uma certa dose de erro é um pouco necessário. Do mundo das startups, né, a gente traz isso, essa condição de a gente ter uma ideia não tão bem elaborada, que eles chamam de protótipo, exercitar ela enquanto oferta de valor, e aí fazer as adequações. Mas alguns erros são possíveis, e muitas vezes a gente vai conseguir ver esse erro rapidamente, corrigir, vai fazer com que a gente, né, possa melhorar aquela oferta daquele produto, daquele serviço. Então, quando a gente está falando das coisas materiais, a gente está falando de tudo isso, e a gente vai adicionando esse valor imaterial do nosso negócio. Eu nunca vi tantas empresas, dos bancos, Bradesco, Santander, todos que estão aí, os grandes, Itaú, e outras marcas do nosso segmento, muitas também, comunicando coisas para além de produto. Ações que estão fazendo agora para colaborar com esse mundo aí né, de isolamento, de pandemia, onde novos EPIs, a indústria têxtil mesmo, foi para a construção de máscaras, de jalecos, de uniformes aí para médicos, com uma força nunca antes imaginada, né? Ou pelo menos só lá na Primeira e na Segunda Guerra, especialmente na Segunda Guerra, onde a indústria têxtil ela teve um papel preponderante na reconstrução da sociedade como um todo. Então, eu nunca vi tantas grandes marcas comunicando elementos da sua entrega de valor com mais sutileza. Então, eu não sou o banco que melhor remunera o teu dinheiro lá. Isso é minha obrigação. Eu estou te entregando uma condição de fazer daquela sua banca de revista que ninguém mais vai para comprar, uma banca que você possa receber pessoas para consertar celular. Essa é uma das ofertas, né, de um dos bancos aí, vocês estão acompanhando a campanha na TV. Como é que eles estão bancando esse novo sonho do empreendedor? Ele precisa de capacitação, porque ele sabia vender revista, agora ele vai vender capa de celular, fazer pequenos concertos, fazer trocas, enfim. Eu nunca vi tantas empresas imbuídas de comunicar novas sutilezas e novos porquês da sua razão de existência como agora, especialmente no nosso setor da indústria da moda. Para quem tinha isso genuíno e verdadeiro, para quem não usa agora isso como meio que fake, né? A gente chama na linguagem técnica de greenwash, uma lavagem verde. Todo mundo querendo ser sustentável, todo mundo querendo ser marca ética do bem, isso não cola mais. Esse novo drive de comportamento do consumidor, a gente ficou mais esperto, a gente tem outras sacadas e a gente não compra mais gato por lebre como no passado. Mas desse valor imaterial, né, que a gente precisa pensar, o convite é esse. O que me move hoje a fazer com que o meu produto, o meu serviço oferecido pela minha empresa seja perenizado? Por que o consumidor vai escolher? E com qual consumidor eu estou falando? Com quem eu quero me comunicar? O Simon Sinek, ele diz que uma boa comunicação, ela não começa quando a gente fala, ela começa quando a gente ouve. E quem que a gente ouve primeiro?
como é essa graduação, assim. Primeiro a gente ouve a nós mesmos. O meu porquê, esse meu novo porquê, esse meu novo renascimento, né, desse espírito empreendedor, visionário, de liderança, que vive nesse caos aí que está instaurado, né, para muitos negócios, não tiver fortalecido, eu não consigo ir para frente. Segunda camada que eu preciso ouvir com atenção é quem está dentro de casa. Se é um negócio familiar, é combinar com a família, né? Como é que a gente vai levar isso para frente? Se eu já tenho colaboradores, né? Se eu já contrato, eu preciso ouvir essa galera. E eu preciso entender e acolher emoções e sentimentos. Os porquês deles têm que estar combinados com os meus porquês. Os valores têm que estar falando próximos, coisas próximas. O Simon traz exemplos incríveis aqui de empresas que, em momentos muito difíceis, conseguiram passar quase ilesas, porque as pessoas tinham tão forte esse senso de dono, mas tão forte, que abriram mão de muitas crenças, muitas coisas, até assim, direitos adquiridos, para fazer essa virada de chave. Ele traz, não dá tempo, porque eu acho que a gente já está bem adiantado da hora, mas ele traz um exemplo de uma frota de navios que saiu para explorar cruzar, né, o oceano para explorar determinadas terras, enfim, em algum momento, num momento muito difícil, 1913, quase 1914 ali, o mundo já estava muito instável, né, a guerra começa de 14 para 18, e mesmo assim eles saem. E ele poderia ter colocado um anúncio na época, né, para buscar marinheiros que quisessem fama, vitória, ganhar muito dinheiro, e contratado pessoas assim. Como ele foi chamar as pessoas? Como é que ele entendeu que ele traria pessoas resilientes para fazer essa travessia, tendo que atravessar um mar gelado, etc. A história contada em detalhes aqui é assim de arrepiar. Mas ele disse que queria, e como ele foi fazer essa chamada na sociedade para trazer os colaboradores dele. Eu quero pessoas que tenham coragem de passar um frio extremo, em condições inóspitas, que não tenham garantia de sucesso, que não queiram nem fama nem glória, mas que, se tudo der certo, podem ser protagonistas de um mundo novo. Ele não ofereceu nada, né, de dinheiro, nem de fama, nem de situação confortável, não era uma navegação fácil. Eles tiveram dificuldades, ficaram presos no mar gelado. Ainda assim, com um pequeno grupo, ele liberou uma parte da tribulação e com um pequeno grupo ele seguiu em frente e conseguiu ter êxito na viagem que ele esperava. Bom, a história toda contada, vocês vão ficar mais curiosos para ler o livro agora, é muito interessante. Porque quando eu consigo conversar com a minha equipe, né, com essa transparência e com essa até uma certa vulnerabilidade de saber que eu também não tenho mais resposta. A gente está no mundo da pós-verdade, na era do conhecimento. O conhecimento está dado. Então, todo mundo pode, a solução pode morar ali na pessoa que eu menos esperava da minha equipe. Passado isso, eu vou conversar com o fornecedor, né? A gente está aqui para fazer conexões, novas conexões, poderosas conexões que todos os setores estão exigindo. Quando eu vou conversar com os meus fornecedores, talvez eu encontre ganhos que não estavam sendo apropriados. Na indústria têxtil, a gente tem um aproveitamento do lançamento de coleção de cerca de 30% do mostruário que as nossas empresas entregam para o representante ou para o canal de venda. Gente, isso é horrível. 70% depois tem que ser promocionado, sobra no estoque. Essa é uma média, tá? É uma média brasileira, não é só para Santa Catarina, não. Dentro do SCMC, nós criamos um grupo de estudo que está só olhando para isso. Como é que a gente minimiza essa perda toda que nós temos, gerada pelo não aproveitamento daquele mostruário que é lançado em tantas coleções no ano? Será que tantas coleções são necessárias? Tudo isso está em xeque agora na indústria da moda. Porque o consumidor, ele está valorizando agora mais do que nunca aquele recurso que ele tem em casa. Recurso de tempo e recurso financeiro. Ele não vai deixar de comprar. O material vai ser muito importante. E para cada um no seu nível, né? Aquilo que eu posso, que o meu dinheiro alcança. Não estou dizendo que é só o produto de valor agregado, o produto caro, que está com mais chance de sucesso, não. Todo produto tem uma entrega de valor para um público definido, quando ele está bem desenhado, enfim. Então, nós estamos olhando muito para isso, porque esses 30% são impossíveis. E a gente precisa conversar com a nossa cadeia de fornecimento para entender como é que a gente melhora, né, o lead time, o tempo, o setup dessa produção. E aí tudo isso, né, está desafiado para olhar com os fornecedores.
Depois eu vou falar com o meu cliente, né? Eu vou falar com o meu canal, eu vou conversar com as pessoas que, de alguma forma, eram até agora a minha razão de existência, porque eu faço aquele meu produto para entregar e para ser valorizado por alguém. Então, quando eu consigo fazer essa escalada dessa escuta ativa, de verdade, eu não vou só entregar a minha dor, as minhas necessidades, eu vou entender os porquês de todos, né? Desde dentro de casa, começando por mim mesma, até o meu canal, talvez a gente consiga encontrar soluções criativas. Não são soluções, então, livros não têm receita para nada, nenhuma bola de cristal está funcionando no mundo. O que eu entendo é que essa razão, sabe, e essa inquietação que começa dentro da gente, ela pode ser compartilhada, e a gente consegue, talvez, dividir um pouco a responsabilidade para encontrar porquês que façam mais sentido ainda para a gente. Bom, a gente falou um pouco, né, dessa escalada de como é que o porquê nasce dentro de mim, o porquê que me motivou no passado, os novos porquês. Se eu entendo que eu sou um líder dentro da minha família, na minha vida pessoal, dentro do meu negócio, que não dependo de ninguém, que não dependo de cenários externos. O ambiente hostil está dado para todo mundo. O sucesso e o insucesso vai se dar pela capacidade que eu tenho de administrar as minhas crenças limitantes. Um outro conteúdo que eu busquei durante a quarentena, eu estou fazendo também uma formação de coach transpessoal, é o conceito do antifrágil. Não conhecia esse conceito, achei muito interessante. É um autor também americano, né? Eles estão sempre um pouco adiantados lá do que a gente aqui em relação a estudar comportamento. E nesse caso específico, o conceito da antifragilidade, ele passa da resiliência. O resiliente, que já é difícil a gente atingir, né? Esse conceito da resiliência, de que não se abater pelo cenário difícil, pelo desafio, e que nos dá uma envergadura, uma casca grossa para ir para o próximo, já é muito necessário. Difícil. O antifrágil é uma camada acima. É quando no caos eu consigo me ressignificar. Eu não somatizo, eu não trago doenças para mim, eu não trago dificuldades para o meu time, eu não trago mais insegurança. Eu saio fortalecida e ressignificada. Então, esse conceito da antifragilidade também me ajudou um pouco e tem virado esse mantra, né? Como é que nós conseguimos fazer essa virada de chave, entendendo o que o consumidor está buscando agora? Que valor material, imaterial? O que eu preciso comunicar? Em que lugar aqui eu estou da cadeia? O que eu posso levar de conhecimento que só eu tenho? No nosso caso, por exemplo, né, da indústria da moda, que tem processos desverticalizados há muitos anos, né, contando com muita terceirização, nós precisamos encontrar uma forma de que cada um que saiba fazer melhor aquela parte do processo. Eu só beneficio a malha, se eu só costuro, se eu só embalo, se eu só faço a logística. A expertise que mora em cada lugar dessa cadeia se some e seja maior que o todo. Porque tudo está em xeque, né? O tempo da coleção, o tempo da produção, o custo, a remuneração, tudo está em xeque. E que o consumidor lá na ponta vai reconhecer dentro do material e do imaterial. O imaterial, a mensagem que eu levo junto com o meu produto, com o meu serviço, com aquilo que eu estou entregando. O material, o tangível, todos os aspectos que eu preciso entregar com excelência, com maestria. Isso a gente já vem trabalhando e é objeto do Sebrae ao longo da sua existência. Melhoria contínua, processos de capacitação, entregas de ferramentas para gestão, para os grandes empreendedores que cuidam dos seus pequenos negócios. Eu quero saber, Paulo, que nós estamos com faltam 20 minutos para o nosso término. Eu quero saber se já temos alguma pergunta e quero saber, enfim, se tem mais tempo para dar uma finalizada, para contar mais um pouco de história, porque eu estou aqui sem ver o chat, então eu queria te pedir essa ajuda, Paulo. Você está aí? Tá, estou sim, Amélia. Eu te mandei no WhatsApp uma única pergunta que a gente teve até agora. A gente tem mais 20 minutos. O chat está aberto, tá, pessoal? Quem tiver dúvida pode mandar sua pergunta por ali que a gente vai abrir esse espaço para a gente responder. A gente tem só uma pergunta do Marcelo que ele pediu para repetir o nome do livro sobre os marinheiros. Ah, sim. Uhum. O livro é esse, Marcelo. Simon Sinek. Alguns falam Sinek.
Simon, né? Simon, S-I-N-E-K. Comece pelo porquê. Histórias de várias, dezenas de empresas, dezenas de negócios que souberam qual é o seu porquê. E depois encontraram o que e como uma consequência. Porque quando o porquê está estabelecido, as outras coisas elas vêm a reboque, assim, a gente fica com mais força, né? Então, o porquê da Fundação Hermann Hering, né, que é uma fundação de 85 anos, essa fundação que hoje eu estou à frente, com um time pequeno, mas muito, acho que com muito senso de dono, bem lá atrás, ela olhou para o assistencialismo. Quando não existia nenhum recurso, nenhuma lei que olhava para o cuidado do trabalhador, essa fundação da companhia já oferecia cuidados para a saúde, para a alimentação, para a creche, e muitas décadas ela cuidou do trabalhador. Depois ela cuidou da formação, depois ela cuidou da formação, né, faculdade, com ajuda de custo para a nossa formação. Eu consegui fazer faculdade, né, entrei na Hering, não tinha faculdade, comecei como atendente de telemarketing e terminei a minha jornada como líder de uma área bem importante, porque tive muitas oportunidades dadas, né? Uma delas foi fazer a faculdade com ajuda de custo da Fundação, e hoje a Fundação olha para o empreendedorismo nessa cadeia da moda, tentando fazer com que a gente faça uma evolução, um desenvolvimento, numa bela parceria, inclusive, com o Sebrae, nos estados onde nós temos atuação, Rio Grande do Norte, Goiás e Santa Catarina. O porquê dessa fundação existir é porque tem esse espaço dessa transformação social que o setor privado é tão chamado para fazer. Quando você está numa grande empresa, né, de uma certa forma, a tua responsabilidade é ainda maior. Então, você precisa fazer também esse olhar para o social de uma forma genuína, né, de uma forma verdadeira, e esse é um pouco desse porquê. Bom, fazendo, né, um pouco nesses últimos 20 minutos aí, eu acho que não sei o quanto consegui colaborar, o quanto confundi e misturei os temas, porque é muito orgânico, a minha fala é sempre muito assim. Dizem que quando o palestrante é bom, você não precisa e nem deve se lembrar dele, mas alguma coisinha que ficou dessa conversa deve ficar te incomodando. Uma pergunta, uma inquietação, uma reflexão. Então, espero que vocês me perdoem, né, pela palestrante não tão preparada, mas que dessa conversa toda alguma curiosidade tenha surgido. E é sempre de dentro para fora. Então, qual é o meu porquê? E como é que eu começo a fazer isso, né? Na minha jornada pessoal, eu tenho caderno, tá, gente? Tem tanto caderno, eu tenho tanto bloquinho de anotação. Eu não gosto de anotar nada em celular. Celular, para mim, é para outra finalidade, né? Eu sou analógica, tive que me adaptar para o digital, obviamente. Mas nos meus caderninhos, eu marco jornadas diárias, eu trago um pouco da emoção, das inquietações, dos sentimentos em relação àquilo, o que eu recebi bem, o que eu recebi mal, o que eu consegui trazer, aquilo me abalou, por que me abalou, por que não me abalou, o quanto eu consegui dividir. E é nessa construção, nesse dia a dia, quase como se fosse, é uma das dicas do Napoleão Hill, que você mantém assim, quase esse teu diário de bordo, falando de você mesmo, para ir revisitando os teus comportamentos, e para você ir encontrando, acho que pulos do gato, para você ir encontrando pequenas coisas que são possíveis. A coisa mais possível que eu aprendi nos últimos tempos foi respirar. Esses 3 cérebros, né, que a gente tem, que também convido vocês para buscar informações sobre cérebro trino, enfim, coloquem aí na internet que vocês vão encontrar muita coisa. Diz que para você sair desse reptiliano, que é aquele que o cara te dá uma buzinada no trânsito, você tem vontade de sair correndo atrás dele e xingar, o teu chefe fala alguma coisa e você quer reagir, e o teu cliente diz que quer cancelar o pedido e você já tem vontade de mandar para o inferno, esse é o reptiliano, tá? É da luta e da fuga. Para você sair dele, você precisa respirar. Respirar é algo fácil, não custa nada, não precisa pagar terapeuta, não precisa ir para o médico, não precisa tomar remédio para ansiedade, só precisa ter consciência. E basta que a gente faça aí 6 boas respirações, a gente consegue ir de um para o outro. Então, o primeiro é sair da luta e da fuga, o segundo é me relacionar. Por que quem inova, as empresas mais inovadoras, elas têm sucesso? Porque elas convivem com o problema. A gente quer se livrar de problema, né? Quer tirar da frente.
Empresa inovadora, ela sente a dor do cliente, ela se relaciona com aquilo. Ela faz um mapa da empatia. O que o meu cliente está ouvindo? O que ele está sentindo? O que estão dizendo para ele? E em cima desse mapa da empatia, eu vou construindo narrativas, eu vou construindo soluções que o meu produto, o meu serviço, a minha iniciativa quer atender. Então, eu consigo me relacionar com aquilo. Tem um exemplo bem bacana, a Hora do Silêncio. Se vocês colocarem também na internet, vão encontrar esse case. Supermercado, uma grande rede de supermercados americana, ela tem uma bandeira que ela tem lojas menores, assim como se fosse o Walmart, né? Uma grande rede com uma bandeira de lojas um pouco menores, lojas de bairro. E eles contam num livro que eu li também que uma pessoa que trabalhava no caixa tinha um filho com uma espécie, né, de autismo, um dos vários aspectos, né, do autismo. Esse menino não conseguia conviver com ambientes com muita iluminação, muito barulho, muita gente. Um dia, o pai da criança foi levar a criança junto para o supermercado para buscar a mãe, só que chegou muito cedo, quase 1 hora antes. E a mãe não conseguiu se desvencilhar ali e pedir para sair aquela 1 hora mais cedo. Era impossível para ela naquele dia. A criança ficou ali com assim, um comportamento difícil de ser entendido pelos demais que não sabiam, né? Chorando, esperneando, enfim. O gerente desse supermercado, ele poderia ter tido várias reações. Ter reclamado com o pai da criança, porque né, não era um ambiente para trazer uma criança, ou não soube lidar, ou não soube controlar. Ter liberado a colaboradora para ir para casa mais cedo, para não conviver com aquela situação. Ele não fez nada disso, ele entendeu, ele foi para perto, ele ouviu do pai e da mãe, né, características, ele foi buscar informações de quantas famílias possivelmente tinham situações como essa, e eles instituíram algo muito bonito, que por muito tempo funcionou, chamado a Hora do Silêncio. Era uma hora em que nos supermercados a iluminação estaria baixada, o volume de ruídos todo muito mais controlado, e um convite para a comunidade, também para quem tivesse né, situações familiares parecidas com essa criança, fossem convidados para vir para o supermercado para usufruir de um ambiente diferente, numa outra atmosfera. Ele foi pensado para receber pessoas com aquele aspecto autista, mas atendendo né, a outras pessoas também que não gostam daquele barulho típico de grandes supermercados, enfim. Isso é uma inovação. Não é uma inovação que custou grande dinheiro, é uma inovação que é dada como exemplo de alguém que conviveu com o problema, com a dor, com a situação em geral, e trouxe daquilo um aprendizado. O quanto nós estamos né, nos deparando agora com filhos em casa que estão na frente de um computador, tendo que estudar com o professor que não estava preparado, a criança que não estava preparada para aquele ambiente de ensino à distância, e o quanto a gente está louco para essa aula voltar, e reclamando de professor e de escola, e de governo que não abre, e de quarentena que se perpetua. E não adianta, porque está tudo aí, está dado, a gente não tem controle sobre isso. Mas, como dizia Napoleão Hill, a gente tem controle sobre o que está no mundo das ideias e o que a gente traz para a materialização. Então, como é que eu convivo? Eu tenho um sobrinho de 11 anos, é meu afilhado, e eu precisei, em função de a mãe não ter esse tempo disponível, meio que me responsabilizar, pelo menos no começo, agora ele está mais independente, por boa parte da educação ali, né? Porque ele estava sem acesso à internet, então eu recebia, pegava o conteúdo, levava para ele, a gente fazia as tarefas juntos, depois eu mandava de volta para a escola. Meu Deus! Quantas décadas, né? Que eu não vejo conteúdos do 6º ano. Meu Deus, eu tive uma dificuldade enorme. Eu ia para a internet antes, me preparava, vamos estudar o que é número primo. Gente, pelo amor de Deus, eu não me lembrava mais. E aí eu ia buscar esse conteúdo, ia levando para ele, para não deixá-lo tão estressado. E fui me virando assim. Então, conviver com algo que você não está acostumado te dá percepções e pistas para você encontrar soluções. E isso é um pouco da chave da inovação, um pouco da chave do modelo mental da startup. A gente quer tanto copiar, né? A startup que tem agilidade, custo baixo, equipe engajada. Na startup todo mundo é sócio, não tem empregado, né? Todo mundo é sócio por quê? Porque todo mundo está ali para dor e para amor, para ganhar e para perder. E é um pouco desse senso de dono que eu acho que a gente tem que reconstruir quando o nosso porquê estiver também ressignificado.
Então, a inovação, né, que é tão chave para entregar valor para esse consumidor que está com recurso escasso, menos dinheiro no banco para uma parte, para outra parte, né, que não foi afetada. Essa não é uma verdade. Essa semana nós fizemos um bate-bola aí, uma conversa para entender dos mercados que já voltaram, especialmente o mercado europeu que está um mês na nossa frente. Como é que lá as lojas de roupa estão se comportando? Como é que tem sido essa retomada? Quão lenta ela tem sido? A gente não sabe se esse mesmo comportamento se reproduz aqui, mas é possível. Há muita insegurança. Então, o quanto, né? Quem, por exemplo, tem uma loja de roupa que eventualmente está me ouvindo aqui agora, ou quem produz, né? Quem é meio da cadeia, está conseguindo dar segurança que o seu ambiente está preparado para receber pessoas. As coisas vão estar muito mais no detalhe, muito mais na sutileza, e a gente vai precisar encontrar esses novos comportamentos, né, que vão fazer aquela confiança que o meu cliente, o meu consumidor, o meu colaborador tinha, ser retomada aos poucos. Amélia? Sim, Paulo, querido, pode falar. Temos mais perguntas aqui, assim que você puder, a Então, gente pode já responder, manda, tá? a gente está indo para o final. Tá, vamos lá. O pessoal comentando aqui que a palestra foi inspiradora, a Josiane comentou, a Lília também, incrível palestra, 1000 insights, obrigado. E aí o pessoal está perguntando muito sobre os livros. A Lília perguntou, muito boa, qual o livro do conceito da antifragilidade? Ah, puxa vida. Eu posso, Paulo, se a Lilian deixar ali no chat o e-mail dela, ou Eu até o WhatsApp, pesquisei porque aqui, vê se você conhece, se é o Nassim Nicholas Taleb, é é desse esse, autor. esse é Tá. o Então autor. eu vou colocar no chat aí pro pessoal. O livro dele tem PDF, e eu tenho o PDF do livro. Se a pessoa deixar o WhatsApp dela para você, Paulo, eu mando assim que terminar para baixar. Não precisa comprar o livro, Tá. eu mando o PDF. E do Simon, eu sugiro que vocês assistam o TED dele, tá? Só colocar o nome dele, já vai aparecer. É o primeiro que sempre aparece. Eu coloco em Simon Sinek. Por quê? Porque essa história, né, de trazer o porquê das marcas. Por que que a Apple vende tanto, né? Falei que não ia falar da Apple, mas falei, né? Não é porque tem um computador mais potente, porque foi a primeira, porque isso, porque foi aquilo, porque não é, ela não ocupa esse lugar. A Apple desafia o status quo. A Apple é uma empresa que consegue fazer tudo diferente. E aí, com esse conjunto que ela entrega para a gente, ela tem mais do que um cliente. Ela tem fã. Ela tem gente que fica na porta, né, esperando não sei quantas horas para comprar o iPhone novo, o computador novo. E aí, o TED dele fala muito, porque aquele momento, já faz uns anos, né? A Apple estava, assim, naquele momento auge, que era a mais citada de todas. Nesse livro, ele traz muitos outros exemplos. Então, vale muito a pena. E eu tive a sorte de recebi de presente do meu filho no Dia das Mães. O que eu mais gosto de ganhar é livros, ele já sabe, né? Então, esse foi meu último presente do Dia das Mães. Excelente. Tem mais uma pergunta sobre o livro, Amélia, que é se você tem alguma dica sobre um livro sobre os 3 cérebros, que você comentou. De livro não, porque tem muita teoria e muita coisa boa na internet. Então, assim, não me lembro de um autor específico. Mas posso fazer uma pesquisa também de algum conteúdo que eu tenha gostado mais. Todos vão trazer, em linhas gerais, isso que eu conversei aqui com vocês muito rapidamente, né? Como é que eles se formaram lá da nossa ancestralidade, né? Do réptil para o mamífero, o primeiro cérebro, no mamífero, o cérebro límbico, esse da relação, e esse neocórtex, agora muito estudado. Vocês sabem que antes dos anos 1950, 60, havia uma forte crença de que, por exemplo, se eu tivesse um derrame e eu perdesse a mobilidade do braço direito, eu ficaria imóvel para sempre, que o meu cérebro não conseguiria fazer novas conexões. A gente não tinha ferramentas e mecanismos para estudar tanto, né? As glândulas pineais, aí o cérebro humano na sua profundidade ainda não temos. O cérebro a gente tem estudado um pouco. A mente, quase nada, tá, gente? Cérebro e mente são coisas diferentes. Hoje a gente tem certeza que novas sinapses podem acontecer com estimulação cerebral e eu consiga recuperar o movimento do braço direito. Eu consiga fazer com que o meu cérebro, né, por novos caminhos, faça com que eu novamente movimente esse braço depois de um problema de saúde qualquer. Então, tem muita coisa boa
vários autores falam sobre isso, vocês vão encontrar, acho que não vai ser difícil, não. E que bom, então, que ficaram curiosos, porque é por aí, quando a gente se conhece, autoconhecimento é a chave. Não adianta eu conhecer, né, de nada fora de mim, antes de eu me perguntar, e eu começando aí por esse porquê, né, porque eu acredito que eu posso passar por esse momento, eu não vou dizer ilesa, porque nenhum de nós passaremos, né? Nós sairemos transformados. Eu costumo dizer que eu não acho que aquilo que a gente estava vivendo era normal. E eu espero que a gente não queira voltar para aquele normal. Era normal? Tanta desigualdade social, tantos problemas climáticos aí que a gente estava vivendo, causados pelo ser humano, tanto excesso de plástico no oceano. Se aquilo era normal, gente, me perdoem, eu não quero voltar para aquele normal. Eu espero que toda essa chance que a humanidade está tendo, nesse novo portal que se abre aí, chamado Covid-19, que a gente possa olhar para o futuro com novos protagonismos, com nova consciência, com ampliação do nosso papel na liderança, primeiro pessoal, né? Que a gente busque dentro de nós essa força que todos nós temos, começando no mundo das ideias e trazendo para essa materialização, e daí para frente a gente consiga fazer. Também não gosto desse termo novo normal, porque se já não achava normal aquele, né? Não vou nos chamar de novo normal agora, mas fazer dessa nova chance que a gente está recebendo aí, esse presente, né? A gente vivia, talvez, tanto o passado e com tanta ansiedade para o futuro. Agora nos está dado esse presente, e que a gente faça nesse presente as alterações de comportamento, de hábitos, de atitude, para merecer esse futuro. Sim, legal, Amélia. A gente tem mais uns minutinhos, tem uma última pergunta aqui da Mariana Nogueira. Ela pergunta como desenvolver esse senso de dono nos colaboradores. Ótima pergunta, Mariana. Um pouco da chave disso é abrir a conversa, sabe? Como é que eu sei o que preciso cuidar dentro da minha casa? Como é que meu filho não pode sair dando pontapé na porta? Eu contar para ele quanto custa fazer a reforma naquela porta do banheiro, né? Para um filho adolescente, quem tem, ou enfim, desperdiçando alimentos. Ontem fizemos uma live linda sobre desperdício de alimentos. Quando a gente conta, quando a gente conversa com esse colaborador, quando a gente mostra também as fragilidades. Olha, gente, nesse momento agora, o caixa é esse. A dificuldade de pagar a conta é essa. O que mais importa para a gente é sair daqui entendendo como é que a gente diminui custo fixo, salva o caixa, mantém o cliente atendido, migra para o digital, enfim, qualquer que seja o desafio aí da Mariana, que o colaborador possa entender isso, ter transparência, né, no nível possível ali, mais possível, para que sejam novos combinados feitos. Porque eu tenho certeza, né, que se houver essa conexão e essa pessoa for a certa para estar com você, esse teu colaborador tiver conexão com os valores da tua empresa e você tiver toda essa coragem, essa transparência de assumir um pouco desse desafio e trazer isso para o compartilhamento, as respostas desse quebra-cabeça se montam juntas. Nem ele vai conseguir trazer sozinho e nem desenvolver sozinho esse senso de dono, né? É uma constante, é uma conversa constante. Eu sei que é difícil tirar um tempo, né, para a gente falar de outras coisas que não sejam processos, produtos, entregas, cobrança, mas é preciso, tá? E o líder faz isso, né? O líder inspirador, ele faz isso. Ele traz essa conversa para a equipe, ele desafia ali para que sejam encontradas, desafia no bom sentido, né? Para que sejam encontradas novas soluções, a exemplo daqueles 10 minutos de permanência no solo. Não foi, né, imposto lá pelo dono da companhia americana. A organização deles permitiu. A pessoa que limpava o avião conseguiu fazer com que o seu processo fosse otimizado. Ela entendeu a forma, porque ela sabe fazer. Então, o teu colaborador, quando é a pessoa que você reconhece que tem capacidade de melhor trazer solução para aquilo que ele faz e for convidado para fazer ainda melhor, ele vai adquirindo aos poucos esse senso de dono. Feedback é muito importante, tá? Feedback, assim, mais constante, né? Não aquele tão uma vez por ano, por obrigação, que muitas empresas fazem, né? Não acredito muito nisso. Um comportamento observável, sempre enaltecendo aquilo como aprendizado e não como crítica, eu acho que também ajuda muito para desenvolver o senso de dono. Então, acho que por aí, assim, sabe? Excelente, Amélia. As perguntas eram essas. Aí o pessoal adorando a palestra aqui. A Lívia falou demais essa palestra, parabéns. O que estava precisando para ressignificar, gratidão. O pessoal agradecendo as recomendações de livros.
O Levi comentando interessante, a natureza nos oferece excelentes exemplos de adaptação que nos inspiram neste momento. Charles Darwin está em alta. Nossa, eu diria que todos os filósofos estão em alta, né? Nunca vi tanto Leandro Carnal, Cortella, Monja Cohen. Eu acompanho quase todos os dias as lives deles, gosto dos brasileiros, mas eu queria dar uma última dica. Tem uma escola de filosofia que está há mais de 60 anos no Brasil, também está em mais de 60, 70 países, que chama-se Nova Acrópole. Quase todos os conteúdos estão disponíveis gratuitos. Os cursos, se você quiser se aprofundar, né, paga alguma coisa. A professora Lúcia Helena, de Brasília, que é a professora que eu mais gosto, que traz os conteúdos, eu costumo dizer que eu durmo e acordo com ela. Assim, é a minha última leitura, ou eu escuto, né, nos vídeos, a última coisa antes de dormir e a primeira quando eu acordo. Porque é incrível como tudo que a gente está vivendo agora foi discutido amplamente, né? A ética, a estética, a justiça. Bom, Platão, então, só ele, não precisa mais nada. Se a gente se dedicar a conhecer um pouco a obra dele, O Mito da Caverna de Platão, eu convido vocês para olharem lá na Nova Acrópole o vídeo que ela conta, né? E traz o que é esse mito da caverna, o que é esse conceito da roda da vida, da samsara, que faz a gente ficar nesse piloto automático, e de repente a gente viu que a vida passou, a vida acabou e foi. Então, a minha última dica é Nova Acrópole, escola de filosofia, que para quem gosta é um prato cheio. Paulo, eu adorei o papo, eu espero que tenha sido proveitoso, né, para quem ficou até no final. Agradeço quem tirou essa última hora de tempo nessa manhã. A gente está vivendo um momento único, vamos aproveitar, né, vamos olhar para dentro e construir esse mundo que a gente quer habitar para nós, para os nossos, né, filhos, colaboradores, para quem a gente lidera, enfim, acho que fica um convite aí. E muito obrigada ao Sebrae, né, que oportunizou tudo isso. Excelente, Amélia. A gente tem aquele vídeo, a gente vai passar para encerrar. A última coisa que eu queria compartilhar com vocês, na indústria da moda de Santa Catarina, nós criamos um movimento para valorizar a moda brasileira, em todos os seus aspectos. Eu convido vocês para conhecerem Eu Visto Brasil, tem site, Instagram, Facebook, euvistobrasil.com, não tem BR, ou nas redes sociais Eu Visto Brasil. E aí esse vídeo mostra um pouco a força, a geração de milhares, dezenas de milhares de empregos que essa indústria da moda brasileira e catarinense, que é o segundo mercado em malharia, o primeiro mercado, leva para o Brasil e para o mundo. Agora a gente está olhando para o mercado da comunidade do lado da gente, para comprar de quem está perto. Vamos valorizar a moda brasileira? É o meu convite para vocês. Não estou fazendo boicote a nada de fora, tá? Mas acho que a moda brasileira tem uma essência única e eu queria mostrar para vocês esse movimento criado pelo SMC. Podemos passar, Amélia? Pode sim, Paulo. Pode sim, Paulo. Obrigada. O Brasil já passou por muita coisa difícil. Mas o brasileiro sempre soube dar a volta por cima. Quando a crise aparece, seja qual for, a gente enfrenta. E dessa vez também estamos unidos. Mesmo se for cada um na sua, da sua maneira, brasileiros apoiando uns aos outros. É a coisa certa a fazer. Para salvar vidas, para manter empregos, para valorizar o que é nosso, nossa cultura, nossas riquezas, nossos produtos, nossa gente. E como podemos contribuir? Simples, vestindo as cores do Brasil. Usando o verde, o amarelo, mas também o branco, o rosa, o preto e todos os tons e estampas da nossa terra. É hora de dizer com a gente, Eu Visto Brasil, e mostrar que o orgulho do nosso país não é uma moda passageira, é algo que a gente pratica, vive e veste. Saiba mais em euvistobrasil.com. Todas essas imagens são de empresas catarinenses, aqui, né, ao nosso redor, somos um polo de moda infantil, enfim. E aí, como representante também desse movimento do SCMC,
eu pensei em finalizar, né, com essa mensagem positiva de valorização do local, daquilo que a gente tem melhor dentro da gente, dentro de casa, dentro da empresa e dentro do país. Obrigada, viu, Paulo? Excelente, Amélia. Muito obrigado. Em nome da equipe do Sebrae, a gente agradece, né? Agradecemos também a Josiane, que viabilizou, fez esse contato aí contigo para viabilizar essa palestra. Eu tenho um convite para fazer aqui para a nossa próxima palestra, que vai acontecer amanhã para todos. A palestra é sobre inovação, é o segredo do sucesso. O título dela vai acontecer amanhã às 16 horas. Eu vou deixar no chat aqui também o link para a inscrição de vocês. Muita gente pedindo o livro, tá, Amélia? Tenho os contatos das pessoas, eu quero ver contigo depois se tem a questão de direitos autorais. Se não tiver, a gente pode disponibilizar na nossa página. Tá, senão legal. A gente envia pelo contato que o pessoal deixou aqui. Tá? Eu vou deixar no chat aqui, então, o local para se inscrever. Agradeço novamente a Amélia, agradeço a participação de todos, a interação aqui no chat, e abro de novo para as considerações finais, Amélia. Nossa, super obrigada, Josi. A Josi é uma grande parceira, a gente trouxe um lindo projeto aí para Santa Catarina, né, em parceria com a Fundação e com a Companhia Hering, e eu tenho nela aí uma liderança dentro do Sebrae que eu admiro muito. Então, super obrigada, Josi, e a todos que ficaram até o finalzinho aí agora também, né? Só agradecimentos. Convido vocês a entrarem aí, Fundação Hermann Hering, Museu Hering, SCMC, SC Criativa, façam parte dessas comunidades todas aí, que a gente está sempre aí junto, trocando, e acho que agora é mais do que nunca, né? Novas visões de mundo enriquecem o nosso olhar para o futuro. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos e até a nossa próxima palestra, que é amanhã. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.